Ontem, no início, nós lemos em Jeremias capítulo 29, versículos 12 a 14, a primeira parte, o seguinte: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Isso mostra que o nosso espírito de busca diante de Deus tem total relação com o que Deus vai revelar a nós. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós certamente o acharemos. E quando nós achamos o Senhor, Ele muda a nossa sorte, Ele muda a nossa vida. Vimos ontem também sobre estarmos abertos para que Deus fale conosco. Nós temos problemas que nos incomodam, situações que nos incomodam. Isso já foi manifestado nas várias perguntas que os irmãos fizeram. Mas também há aqueles que não se incomodam. Por quê? Porque acham que estão bem, estão numa boa situação. Mas ontem vimos, baseado na carta à igreja em Éfeso, ali em Apocalipse, apesar da igreja em Éfeso ter muitas coisas boas, o Senhor falou para ele: tenho, porém, contra ti. Na nossa vida, nós temos pontos que são contra o Senhor. E nesses pontos, o Senhor também diz a nós: tenho, porém, contra ti. O Senhor nos diz para nós lembrarmos de onde nós caímos e nós nos arrependermos. Se nós não nos arrependermos, Ele vai remover o candeeiro. Isso significa o quê? Que nós não podemos mais dar o testemunho e não conseguimos mais brilhar. Quando tem algo, que o Senhor é contra nós, porque nesse ponto nós somos contra o Senhor, nós perdemos o testemunho e a luz não brilha mais, não conseguimos mais dar o testemunho. Vimos a importância do arrependimento, que o arrependimento deve ser algo constante na nossa vida, algo constante na vida da igreja. Sempre que vamos diante de Deus e a luz de Deus chega a nós, deve gerar em nós o arrependimento. Nós recebemos muitas vezes a palavra de Deus, nós somos tocados. Ali em Atos 2 nos mostra aqueles que foram compungidos pela palavra de Pedro e os discípulos falaram: que faremos, irmãos? Pedro falou que deveriam se arrepender, ser batizados. Nós já fomos batizados. Isso quer dizer, se arrepender, tomar e aplicar a morte do Senhor e a ressurreição. Porque o Espírito é dado a nós. E é dessa maneira que nós vamos tomando posse das promessas que Deus nos dá. Essa promessa é para nós e para nossos filhos. Para aqueles que ainda estão longe. Isso é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Louvado seja o Senhor. Então, esse coração de arrependimento é fundamental diante de Deus. Vemos que o Senhor usa os seus servos para falar a nós, para nos disciplinar, para nos exortar, para que nós sejamos sempre conduzidos ao arrependimento, para que nós sejamos levados de volta à sensatez, retornemos à sensatez, sejamos livres dos laços do diabo, que quer nos tornar cativos para fazermos a vontade dele. Como nós precisamos do arrependimento, como nós precisamos do retorno à sensatez, como nós precisamos ser livres dos laços do diabo, desses laços que o diabo todos os dias arma diante de nós, e nós precisamos ser libertados para não fazermos a vontade dele, mas fazermos a vontade de Deus. Como nós falamos hoje, nós vamos começar a tratar do primeiro assunto, que é a respeito da vida familiar. A vida familiar envolve a vida do casal e a vida entre os pais e filhos.
o relacionamento dentro de uma família. E queria primeiro ler alguns versículos junto com os irmãos. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vamos ler com espírito forte, para tocarmos na palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vamos ler. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos juntos orar e ler o versículo 16. No decorrer dessas comunhões, nós vamos orar e ler muitos versículos. Por que nós vamos fazer isso? Porque eu não quero, irmãos, que vocês se fundamentem no que eu vou falar, mas que vocês devem se fundamentar na palavra de Deus. E essa palavra de Deus é que tem que tocar no seu espírito, tem que trazer uma luz e tem que trazer a vida. E essa palavra de Deus é que tem que, como uma espada, penetrar no interior, separar alma e espírito, juntas e medulas, cortar tudo que não é adequado. E também é essa mesma palavra de Deus que vai supri-los, mostrando o caminho que tem pela frente. As minhas palavras vocês podem esquecer, mas não podem esquecer da palavra de Deus. E nós queremos que essa própria palavra de Deus seja a palavra de resgate e de restauração de todos os irmãos. Por isso, meu desejo, irmãos, quando pedir para vocês orarem e lerem a palavra, se abram ao Senhor. Não faça de uma maneira religiosa, mas usem o Espírito para tocar a palavra. Permita que esse versículo seja o falar rema de Deus, aquele falar instantâneo, aquela palavra que toca o seu interior. Tá certo, irmãos? É muito importante que nós possamos, com o nosso espírito, tocar o espírito que está na palavra. Não pense que você conhece o versículo. Podemos conhecer, mas se nós não tocarmos o espírito que está no versículo, é letra mata. Mas se você tocar no espírito, vai dar vida, vai receber vida e vai ser transformado. Está bem, irmãos? Por isso, quando pedir para vocês orarem e lerem, façam de todo o coração. Busquem de todo o coração. O Senhor vai se deixar achar. Você vai ver esse versículo. Eu nunca li antes. Apesar de ter lido muitas vezes no passado, esse versículo vai se tornar tão vivo que você vai dizer: eu não sabia que tinha esse versículo na Bíblia. Tá certo? Tem que ser com tal coração. É assim que se lê a palavra, é assim que se estuda a palavra de Deus. E é assim que nós permitimos que a palavra de Deus penetre em nós e mude nossas vidas. A vida familiar é um aspecto da vida da igreja, é o aspecto mais importante. Porque é na vida familiar que nós somos o que nós somos. É dentro de casa
que nós somos expostos e que o nosso verdadeiro eu aparece. Quando estamos aqui na reunião, ainda o que aparece não é a verdade, não é a realidade. Quando nós estamos no trabalho, aquilo ainda não é realidade, não é verdade. A realidade e a verdade se manifesta dentro de casa. A nossa vitória ou derrota se manifesta dentro de casa. Ali é o lugar mais importante da nossa vida. É dentro de casa. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso mostra que a vida de Deus dentro de nós, essa vida exerce uma ação, exerce uma influência em todos os que estão à nossa volta, sendo sal da terra, sendo a luz do mundo. Aqui mostra algo muito importante, que nós temos que nos importar, não somente com a nossa vida diante de Deus, mas também com a nossa vida diante dos homens, diante das pessoas. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Vamos ler juntos com espírito forte. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Para que isso fique impressionado em nosso ser, vamos orar e ler esse versículo. Nós vemos a importância de nós termos uma vida diante de Deus, de como nós devemos proceder diante de Deus, mas também, igualmente, com a mesma importância, o nosso procedimento diante dos homens, porque esse nosso procedimento diante dos homens é o nosso testemunho. Deus nos deu da sua vida divina. Então, há a natureza divina dentro de nós. Nós tratamos com as coisas divinas, mas também nós somos humanos. Deus quer em nós uma humanidade elevada. Pelo que eu li nas perguntas, há um grande problema de humanidade em algumas famílias. Irmãos, é impossível ser espiritual sem ser humano. A divindade e a humanidade caminham juntos. É muito importante nós percebermos esse fato. De nada adianta você falar, eu tenho as coisas divinas, se a sua humanidade está num nível extremamente baixo. Por quê? Porque a divindade deseja se expressar na humanidade. Deus é vida dentro de nós. Mas por que Deus é vida dentro de nós?
porque Ele quer que haja em nós um viver. Toda vida é para manifestar um viver, não é isso? Toda vida deseja se expressar. Então, irmãos, a nossa humanidade é muito importante aos olhos de Deus. E dentro da nossa humanidade, a vida em família é uma porção bastante importante. Se a nossa vida familiar está um fracasso, então espiritualmente nós temos um grave problema. Então espiritualmente nós também somos um fracasso. A vida de Deus se manifesta. A palavra de Deus se manifesta. A palavra de Deus opera em nós. Para quê? Para que haja um testemunho, para que haja uma expressão. Então, irmãos, a nossa vida familiar é extremamente importante. Não adianta eu falar, eu sou vitorioso nas coisas exteriores. Eu sou vitorioso, eu vivo uma vida espiritual nas reuniões, eu vivo uma vida espiritual com os irmãos, mas se dentro da minha casa eu não tenho uma vida espiritual, isso mostra que eu sou um fracasso espiritualmente. Que aquilo que eu tenho ainda é uma fachada. O verdadeiro teste da nossa vida espiritual está dentro de casa. E é claro que dentro de casa, como há vários membros da família, há a questão do relacionamento com todos os membros. E é claro que para haver paz e harmonia, é necessário que todos os membros da família tenham uma visão e queiram viver no Espírito. Uma só pessoa, um só membro da família pode causar distúrbio e perturbação para toda a família. Certo? E é claro que quando causa perturbação em toda a família, impede um testemunho adequado. Diante de Deus, cada um de nós, que é um membro da família, nós devemos ter uma visão diante de Deus e falar a Deus: Deus, eu quero ter um viver dentro de casa. Eu quero ter uma humanidade adequada dentro de casa. Eu não quero ser a causa da perturbação. Eu não quero ser aquele que introduz a carne. Eu não quero ser a porta aberta para o inimigo. Eu quero ser a porta para trazer Deus. Eu quero ser aquele que introduz Deus dentro da vida familiar. Irmãos, já que a vida dentro da família é a porção mais importante do nosso viver, porque lá está a base, lá está a estrutura de todos os aspectos, dos outros aspectos do nosso viver. Esse ponto é um ponto que nos preocupa muito. Por quê? Porque maior parte dos irmãos, uma grande parte dos irmãos, trazem dentro de si uma bagagem que é do mundo, uma bagagem de tradição. Uma bagagem segundo a vã maneira de vida que nossos pais nos legaram. Uma bagagem que é um costume de gerações, mas é um costume de uma vida do mundo. Talvez você possa dizer: não, mas a minha família sempre viveu bem, a minha família, isso aí desde meus antepassados, sempre tivemos um costume e até temos uma vida muito boa. Mas o que nós queremos não é se a vida é boa ou ruim. O que nós queremos é a vida de Deus dentro da nossa casa. Então, irmãos, a tradição que nós trazemos faz com que nós tenhamos pontos de vista e conceitos muito fortes
a respeito dos assuntos que acontecem dentro da nossa casa, a respeito das reações dos nossos familiares. Isso aqui é um grave problema. É um grave problema. Diante de Deus, nós devemos tomar uma atitude. Senhor, limpa tudo isso aí, nos salva de tudo isso. Nós já compartilhamos várias vezes, e eu quero ainda reforçar com os irmãos, uma porção da palavra que nos diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos ler juntos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui fala de sermos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Fútil procedimento. Se nós queremos receber ajuda, irmãos, primeira coisa que devemos fazer, jogar fora todos os conceitos. Jogar fora tudo que nós sabemos, todos os conceitos que nós temos. Para quê? Para que o Senhor próprio nos impressione com a sua palavra. Está certo? Vocês estão dispostos a jogar fora tudo? Então vamos ter agora 1 minuto de oração. Você vai orar a Deus dizendo que você vai jogar tudo fora. Amém. Irmãos, é muito importante essa nossa atitude diante do Senhor, de jogar fora primeiro todo o nosso conceito, para sermos impressionados pela própria palavra de Deus, para que o Senhor revele para nós e mostre para nós o que nós somos e o que a nossa família é. Todos os problemas que temos em nossa família é porque nós não temos uma visão adequada. Isso vale para todos os membros da família. Por isso, é tão importante diante de Deus nós termos essa atitude. Agora, vamos nos deixar impressionar com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. É um versículo que nós já lemos muito, que já conhecemos, mas hoje nós precisamos tocar nesse versículo como nós nunca tocamos antes. O fato de nós termos problemas em nossas casas, nós não temos um viver adequado, é porque nós não tocamos ainda esse versículo. Esse versículo tem que dar um choque em nós, tem que causar um impacto em nós. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ler juntos com espírito forte. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Agora nós vamos orar e ler esse versículo. No lugar onde está escrito homem, você coloca o seu nome. E no lugar onde está escrito tenha ele domínio, você coloca, no lugar de ele, coloque o seu nome. E ore e leia pessoalmente esse versículo. Individualmente, ore e leia esse versículo. Gênesis 1:26, colocando o seu nome no lugar do homem, colocando o seu nome no lugar de ele, no lugar de tem ele domínio. Vamos orar e ler. Irmãos, preste atenção. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe a razão pelo qual o homem foi criado. O que Deus espera do homem? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que Deus fez assim? Porque Deus quer que o homem seja a sua expressão. Tá certo? Deus quer que o homem seja a sua expressão. Irmãos, no decorrer da comunhão, eu vou falar alguns princípios. E esses princípios são muito importantes, porque são princípios que regem a nossa vida espiritual. São princípios que, se nós não guardarmos, vai entrar o caos na nossa vida. Um princípio fundamental: nós existimos para expressar Deus. Tá certo? Nós existimos para expressar Deus. Por que você tem uma família? A razão da família é para expressar Deus. Se esse princípio não for guardado, vai surgir problema. Para que os irmãos tenham uma noção. Agora, leia, vamos ler Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3. Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou o homem de Adão. No dia que criou o homem de Adão, viveu Adão 130 anos
e gerou a filho, sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Agora vamos orar e ler o capítulo 5, versículo 1 e o versículo 3. Só que 3, no lugar de e lhe chamou Sete, no lugar de Sete você coloca o seu nome. Tá? Vamos orar e ler individualmente. Irmãos, eu não sei se os irmãos conseguiram perceber algo aqui. Nesse capítulo 5, no início diz: esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O versículo 3 diz: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Adão gerou um filho chamado Sete, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Sete tinha a imagem e semelhança de Adão. E essa imagem e semelhança é de Adão depois que ele pecou. Não era a semelhança, imagem de Adão antes dele pecar. Se esse filho tivesse sido gerado antes dele pecar, ele teria sido gerado à imagem e semelhança de Deus. Mas como foi algo que foi gerado depois dele pecar, ele foi gerado à imagem e semelhança de Adão. Observe uma coisa, irmãos. O que é que a queda causa? Nós fomos feitos segundo a palavra de Deus, e devemos ficar impressionados com isso. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para expressar Deus. Mas depois da queda, o que acontece? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Adão, fomos gerados assim, e nós expressamos Adão. Agora, irmãos, eu quero trazer o grande problema que tem dentro da casa, principalmente entre o casal. Sabe qual é a raiz dos problemas? Primeiro é a falta de visão de que nós estamos ali para expressar Deus. Segundo, a segunda causa é que o marido quer que a família seja a sua imagem e expressão. E a esposa também quer que a família seja segundo a sua imagem e expressão. Em outras palavras, o marido quer o seguinte: essa casa é minha e eu quero que essa casa expresse o que eu sou. E a mulher briga porque não quer. Por quê? O que a mulher quer? A mulher quer que eu quero que a casa seja a minha expressão. Então, e esse problema se alastra para os filhos. Então, o pai procura
que todos os filhos sejam a sua imagem e expressão. E a mãe procura que os seus filhos sejam a sua imagem e expressão. Quando a briga é feia, fica metade para um lado e metade para o outro lado. Eu estou falando da raiz do problema. O marido não fica contente quando a família não é sua imagem e expressão. E a esposa não fica contente quando a família não é sua imagem e expressão. Você talvez diga, eu não sou assim. Você acha que não é assim. Eu estou falando lá na raiz. Eu não estou falando das folhas e dos frutos. Eu estou falando da raiz. Toda vez que as coisas acontecem de uma maneira que você não planejou, todas as vezes que a coisa acontece não da maneira que você gosta, gera um descontentamento, gera uma ação, gera ira, gera uma atitude, porque não foi segundo a sua imagem e semelhança. Mas nós não fomos criados para expressar a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós fomos criados para expressar a imagem e semelhança de Deus. Certo, irmãos? O grande sinal da queda é que nós queremos fazer as coisas, nós queremos que todas as coisas sejam geradas segundo a nossa imagem e semelhança. Esse é o grande problema. Quando há um problema num casal, cada um procura suporte entre os outros membros da família. Então, vão procurar suporte nos filhos. Você está do lado de quem? Hein? Você está do lado de quem? Do pai ou da mãe? Toma uma decisão aí. Não, eu estou do lado dos dois. Não tem dos dois, não. Tem que escolher um. Esse negócio dos dois não existe, não. Tem que se escolher um. Está do lado de quem? Se os filhos vão tudo para o lado do pai, a mãe fica sozinha, a mãe vai procurar apoio nos parentes, tios, amigos, primos, primas, porque sozinho não quer ficar. Isso é o que? Isso é falta de visão de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não estamos aí, não devemos estar aí isso é para isso ou para aquilo. Deve ser para expressar Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vamos ler. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Eu falei, irmãos, que nós vamos ler a palavra, vamos aplicar, vamos ser como uma folha em branco, deixar que a palavra de Deus nos impressione. Vamos orar e ler esse versículo agora. No lugar de homem e mulher, para aqueles que estão casados, para aqueles que são casados, coloque o seu nome e da sua esposa, ou seu nome e o do seu marido, tá bem? Leia, ora e leia esse versículo individualmente, mas com espírito forte.
Observe, irmãos, isso aqui é o que a palavra de Deus diz. Nós estamos falando das coisas que estão no coração de Deus no momento que Ele criou o homem. Tá certo? Você acha que esse coração de Deus mudou até hoje? Mudou? Nós estamos tocando lá no profundo do coração de Deus. Tá? Não sei como você acha, mas aqui diz que homem e mulher o criou. Você e sua esposa, você e seu marido, vocês foram criados à imagem de Deus. Eu quero que então você diga para a sua esposa ou para o seu marido: você foi criado à imagem de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso é difícil de dizer, não é? Para aqueles muito enamorados assim, isso aí, você é um anjo. Sou criado à imagem de Deus. Muitas vezes, sabe, com o decorrer do tempo, por causa do desgaste, por causa do que o inimigo semeou, você, quando olha para o seu cônjuge, você não consegue falar. Você não consegue falar. Mas nessa manhã, eu quero pedir que, baseado na palavra de Deus, você fale. Você olhe para o seu cônjuge e fale isso. E fale. Vamos falar mais uma vez. Isso é o que Deus tinha no seu coração. Nós temos que crer nisso. Temos que exercitar o nosso espírito e tocar nesse ponto. Temos que tocar nessa realidade, nessa promessa de Deus para o homem. Vamos ler agora capítulo 1, versículo 28 de Gênesis. Vamos ler. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus abençoou o casal. O desejo de Deus é abençoar cada família. Não pense, minha família não é abençoada. Não. A promessa de Deus para você é a bênção. É a bênção. Nós devemos crer nisso. O resto é mentira de Satanás. Eu sei que entre alguns casais a situação está tão difícil que você acredita piamente nessa mentira. Que essa mentira está arraigada no seu interior. Mas você tem que vencer essa mentira com o poder do Espírito. Tem que vencer e crer na palavra de Deus. Tem que crer na palavra de Deus. Essas coisas que eu falo entre marido e mulher também se aplicam no relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, de irmãos um com os outros. Esse é um princípio da nossa vida. Esse é um princípio espiritual que deve nos reger. Irmãos, qualquer outra coisa é mentira. E nós não devemos acreditar na mentira. Você deve dizer, mas isso aqui é algo palpável.
mas é mentira. Porque essa mentira é algo que vem de Satanás. Deus deseja nos abençoar. Satanás sempre traz maldição a nós. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus nos deu uma capacidade. Essa bênção de Deus nos traz uma capacidade de ser fecundos. O que é ser fecundo? É a capacidade de gerar vida. A promessa de Deus para nós é que Ele nos abençoou, nos dando a capacidade de gerar vida. Isto é ser fecundo. Multiplicar. Isto é, multiplicar o que nós somos. E encher a terra. Essa é a maneira de conquistar. E dominar. Isso é questão de autoridade. Irmãos, guardem bem esses pontos. Satanás, ele era o chefe dos anjos. Ele se rebelou contra Deus. Ele se baseou nessa bênção que Deus havia dado ao homem para fazer algo. Ele não tem a capacidade de multiplicar-se. Ele não tem a capacidade de gerar vida. Mas o homem tem. E ele sabia, eu preciso entrar no homem. Eu preciso fazer o homem pecar. Por quê? Porque entrando no homem, fazendo o homem pecar, o pecado entraria no mundo e o pecado seria multiplicado através do homem. Essa é a estratégia de Satanás. Não é? Tanto que Adão pecou. E ao Adão pecar, todos nós pecamos em Adão, não é isso? Adão, como pecador, gerou alguém à sua imagem e semelhança. Ele gerou um outro pecador. Tá certo? Nós não somos pecadores porque pecamos, né? Nós pecamos porque nós somos pecadores. Existe a natureza do pecado dentro de nós. E o que ocorreu com a multiplicação de Adão? Multiplicou-se também o pecado. E observe uma coisa: Satanás deseja usar isso para multiplicar toda a ação dele. E essa ação, ele quer causar o quê? Divisão dentro de casa. E ele não se contenta em causar a divisão dentro de casa. Ele quer que a divisão dentro de casa se alastre. Quer ver? Primeiro, a divisão entre marido e mulher. E essa divisão se alastra. Por quê? Porque é trazido para os filhos e filhas. Isso se propaga para a parentela. Isso se propaga para os irmãos. E se propaga para todas as pessoas que estão à sua volta. Eu pergunto então algo. Não se multiplicou essa divisão? Era a divisão de duas pessoas. Virou uma divisão entre muitas pessoas. E Satanás quer causar a divisão dentro de casa. Irmãos, nós não devemos cair nessa armadilha do inimigo. Se nós cairmos nessa armadilha do inimigo, logo ali está a divisão. Pelas perguntas que nós recebemos, nós sabemos que há famílias que estão divididas. Isso fere um testemunho.
Isso fere a razão da existência da família. Irmãos, por que nós estamos tendo essa comunhão? Para que o Senhor restaure e tire toda a divisão que possa haver. Não dar chance para o inimigo semear mais nenhuma coisa. E dar o caminho para que Deus penetre e venha restaurar. Isso é algo muito sério. Aqui há muitos jovens, um dia vocês também vão se casar. Lembre-se desses princípios. Lembre-se dessas palavras. Deus quer nos abençoar. Deus realmente quer nos abençoar. Você fala para o seu cônjuge agora: Deus quer nos abençoar. Fale para ele. Deus quer nos abençoar. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus criou o homem e Deus deu para o homem uma incumbência. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vamos ler juntos, com espírito forte. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Irmãos, devemos ver algo. Deus fez os dois um só homem. Deus os criou homem e mulher, à sua imagem, para que o homem fosse a sua expressão. Esta é a razão de ser da nossa família. Por que nossa família existe, não é? André, por que sua família existe? Para expressar Deus, né? Esse é o ponto principal, não é? É para expressar Deus. Não é para expressar você. Não é para expressar Denise. É para expressar Deus, não é? Essa a razão da família é essa. Essa é a razão da família. Deus criou o homem, colocou no jardim, mas lhe deu uma incumbência. Essa incumbência foi de cultivar e guardar o jardim. Sabe? Isso é uma proteção. Cultivar e guardar o jardim, isto é uma proteção que Deus deu para o homem. Por quê? Porque ao cultivar e guardar o jardim, o homem sentiria que ele não é suficiente, que ele precisaria de Deus, e ele, por causa disso, se alimentaria da árvore da vida. Se o homem ficasse ali sem fazer nada, o homem ainda não sentiria a necessidade de ter a vida de Deus. Mas ao cultivar e guardar o jardim, o homem sentiria essa necessidade e se alimentaria da árvore da vida. Irmãos, para nós sermos guardados na nossa vida familiar, para a nossa família ser guardada, a melhor maneira é cultivar e guardar o jardim de Deus.
Por um lado, cultivar e guardar a família, e por outro lado, cultivar e guardar o jardim que é a vida da igreja. Isto é, servir a Deus e aos irmãos. Ao servir a Deus e aos irmãos, nós sentiremos o quê? Que nós não somos suficientes. Muitas vezes nós temos um problema em casa e deixamos esse problema até permanecer. Mas quando vem algum irmão pedir uma ajuda a nós, e nós vemos que ele está passando o mesmo problema, no nosso interior surge um anseio de buscar Deus. De Senhor, eu também sou assim. Senhor, me cura e me restaura, para que eu possa ajudar esse irmão. Muitas vezes, nós não nos importamos conosco, mas nos importamos com os nossos filhos. Isto é, por meio de cultivar e guardar outras vidas, nós somos encorajados a buscar Deus. Não é assim? Quem não tem filhos não sabe, mas quem tem filhos sabe. À medida que vão crescendo, nós sentimos quem vai guardá-los desta geração perversa. Nós não podemos acompanhá-los todos os dias da nossa vida. Então, o que nós fazemos? Só podemos depender de Deus. E nos lançamos diante de Deus e buscamos Deus para que Senhor nos ganhe e através de nós possamos ministrar Deus aos nossos filhos. Não é assim? Cultivar e guardar é uma proteção que Deus deu. E observe uma coisa, esse princípio é um princípio importante. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso aqui Deus disse para si mesmo, não falou para Adão. Mas Deus deu uma incumbência para Adão e trouxe todos os animais diante de Adão para que Adão desse nome a todos eles. Sabe, quando Adão estava cumprindo essa tarefa, ele sentiu necessidade de uma auxiliadora. Ao cumprir essa tarefa, ele sentiu a necessidade de uma auxiliadora. E por isso que depois que ele deu o nome, no final do versículo 20 diz assim: não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Irmãos, cultivar e guardar é uma proteção para nós. Mostra a nós a necessidade que nós temos de Deus e a necessidade que nós temos daqueles que Deus colocou à nossa volta, isto é, da nossa família. Quando eu quero servir, quando eu ministro algo, eu sinto muita necessidade de estar bem com minha esposa e com meus filhos. Porque se eu tenho um problema com minha esposa e com meus filhos, eu não tenho intrepidez na palavra, eu não tenho ousadia na palavra, falta suporte. Falta suporte. E eu digo uma coisa: sempre que tem algumas reuniões muito importantes, o inimigo vem e ataca. Procura tirar a paz dentro de casa, seja por meio de um familiar, seja por meio de outro familiar. Eu que estou acostumado a dar conferências, eu sei disso. Por quê? Porque isso aqui é um princípio de Deus.
É um princípio de Deus. Sem auxiliadora, eu não consigo cumprir a vontade de Deus. Eu quero falar uma palavra principalmente para as irmãs. Sejam auxiliadoras idôneas, para que o irmão possa servir. Sejam auxiliadoras idôneas. A família existe para expressar Deus. Família existe para expressar Deus. E eu quero dar uma palavra para os filhos também. Auxiliem seus pais. Vocês são muito importantes. É importante que haja unidade na família, para que surja um serviço adequado. Satanás sabe disso. Por isso ele semeia discórdia, não é? Ele semeia a discórdia no meio das pessoas. Semeia contendas para dividir. Agora, existe também um princípio que está aqui. Nós vemos, quando Adão estava dando nome, ele sentiu a necessidade de uma auxiliadora. Assim como quando o homem está cultivando e guardando o jardim, ele sente a necessidade que tem de Deus. O fato de cultivar e guardar o jardim seria sempre uma proteção para o homem. Nós vamos ver adiante, depois, por que o homem caiu. Onde estava o erro? Mas olhem uma coisa, irmãos. O homem precisava de uma auxiliadora. Mas, para que surgisse essa auxiliadora, foi necessário Deus fazer o homem adormecer. Deus precisou fazer o homem dormir. E fazer uma cirurgia nele. Aqui está um outro princípio muito importante. Nós, os maridos, precisamos de auxiliadoras. Mas sabe quando que a auxiliadora vai surgir? Não vai surgir simplesmente por meio de uma palavra. Deus não criou a mulher e disse, haja mulher. Deus não fez assim. Deus não criou simplesmente um outro ser. Assim como havia feito Adão, ele pegou do pó da terra e fez outro, soprou. Está aqui. Deus não fez assim, tá certo? Deus fez o homem dormir. Por quê? Porque o que tem que surgir deve ser osso dos seus ossos e carne da sua carne. Mas para isso acontecer, é necessário que o homem morra. Se o homem não morrer, não vai surgir a auxiliadora. Por que assim? Deus fez assim. Por quê? Porque o homem é cabeça. Quem pode ser cabeça? Somente quem morreu. Por quê? Porque a família é para expressar Deus e não para expressar o homem, nem para expressar a mulher, é para expressar Deus.
Essa lição não é uma lição fácil, mas é uma lição necessária. É um processo que devemos passar. Observe uma coisa na vida prática. Isso foi algo que um dia o irmão Lee compartilhou, e realmente é assim. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 5, versículo 22. Primeiro vamos ler 5:21. Efésios 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Daí diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Sujeitar-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é o que? É estar todos debaixo de um senhorio. Todos se sujeitam no temor de Cristo. Isto é, antes de haver alguma ordem, Cristo tem que estar governando. Quando Cristo governa, surge a ordem. Está certo? Quando Cristo governa, a mulher é submissa e o marido ama. O maior problema que existe entre os casais é que a mulher reclama que o marido não ama, é muito frio. E o marido reclama que a mulher não é submissa. O marido diz assim: eu a amaria se ela fosse submissa. E a mulher diz assim: eu me submeteria se ele amasse. Quem começa primeiro? Esse é o grande problema. Não é assim, irmãos? Nós já ouvimos demais isso aí. Vem casais para ter comunhão com a gente e fala, e essa é reclamação geral. A todas as mulheres falam: meu marido não me ama, não me trata com carinho, e tal. E o marido fala assim: a minha mulher não me obedece, não é submissa a mim. É tudo a mesma história, é tudo igual, tudo imagem e semelhança de Adão. Tudo. Mas dentro do princípio de Deus, o homem tem que adormecer para que surja a auxiliadora. Isso quer dizer, essa auxiliadora vai ter um preço. O homem está disposto a pagar o preço? Está. Vou apressar um pouquinho, vou falar sobre a questão da queda. Isso é para conhecer primeiro alguns princípios. Aí ocorreu a queda. Gênesis capítulo 3. Eu creio que, à medida que eu estou falando e estabelecendo esses princípios, os irmãos que fizeram as perguntas sobre a questão da vida familiar estão conseguindo descobrir as razões por que tem todos esses problemas, não é? Os irmãos estão descobrindo ali. Eu estou respondendo as perguntas de uma maneira indireta. Eu não vou falar assim: olha, tem uma pergunta assim. Não.
Essas perguntas são todas inclusivas, porque é um tiro no alvo. Pum! Deu ali, tiro aquilo, cai tudo, entendeu? Você toca na raiz do problema. Nós estamos matando lá na raiz, tá? Essa planta maligna aí, nós estamos matando na raiz, jogando herbicida lá na raiz, tá certo? Não é ficar arrancando folha e depois nasce tudo de novo. Tá certo, irmãos? Nós não vamos arrancar folha, não. Nós vamos atacar na raiz. Tá? A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o homem, Senhor Deus, tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerem de toda árvore. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer tal. Bom, aqui começa a história da queda do homem. Primeira razão da queda: a mulher aqui estava só. Isso quer dizer o quê? Nesse instante, Adão e Eva estavam separados um do outro. Satanás age no momento que houver qualquer sinal de separação. E essa separação não necessariamente é uma separação exterior. Pode começar com uma separação interior. Quer dizer, os dois estão ali sentados, mas na verdade estão separados. Essa está se criando o ambiente adequado para Satanás fazer a sua festa. A mulher aqui estava só. O que Adão estava fazendo? Eu não sei. Onde estava Adão? Não sei, a Bíblia não registra. Satanás veio no momento que ela estava só. Os problemas em casa surgem quando começa uma separação interior. Por isso, diante de Deus, nós temos que orar: Senhor, restaura nossa unidade. Restaura nossa unidade. Muitas vezes, por causa de uma coisinha, surge uma barreira, surge uma parede, e estão ali separados. Começa a criar então um ambiente para Satanás agir. Satanás vem e começa a conversar. Quando há essa separação, certamente Satanás vem e Satanás vai puxar conversa com você. Todos nós sabemos disso. Se alguém faz alguma coisa, se o marido faz uma coisa que desagradou a mulher, ou a mulher faz algo que desagradou o marido, levanta uma parede e imediatamente Satanás começa a conversar. Irmãos, é ou não é verdade o que estou falando? É ou não é verdade? Satanás começa a puxar conversa com você. Se nós fomos sábios diante de Deus, imediatamente temos que orar para restaurar a unidade e falar para Satanás: para de falar comigo, eu não quero falar. Eva estava ali para cultivar e guardar o jardim. No momento que Satanás veio, ela devia sentir o quê? A necessidade de Deus. Assim, você está perguntando o que Deus disse? Eu vou chamar Deus aqui, você conversa com Ele, que Ele vai te falar boca a boca, face a face. Tá bom? Não pergunta para mim não. Um momento, espera aí que eu vou chamar Deus. Se ela tivesse feito isso aí, não teria a queda. Não é isso? Mas acontece o seguinte: quando estamos separados, o que acontece? Nós alimentamos a conversa.
Quando Satanás, você tem algum problema com seu marido ou com sua esposa, surge uma barreira, Satanás começa a conversar com você. Qual que é a sua atitude? A nossa atitude muitas vezes não é assim: calma aí que eu vou chamar Deus, tá bom? Vamos colocar Deus dentro da nossa conversa. Se a gente chamar Deus, Satanás vai embora. Nós não fazemos isso, nós ficamos conversando. Não é assim, irmãos? E Satanás vai semeando coisas na nossa cabeça, na nossa mente, e nós vamos pensando: é verdade, viu? Sabe que eu não tinha visto isso antes? Realmente esse meu marido, ou realmente essa minha esposa, eu não tinha percebido isso. E você vai conversando e conversando, e assim: puxa, mas ela é terrível mesmo, hein? Puxa, não é possível. E vai conversando assim, e acaba dizendo assim: eu não quero mais ela, eu não quero mais. Essa é a maneira de Satanás. Então, olha só, primeira coisa é fazer algo de separação. Quando um está para um lado, o outro está para o outro. Esse é o palco onde Satanás atua. Então, necessidade de orar diante de Deus, restaurar a unidade. Isso a qualquer preço. A qualquer preço. Restaurar a unidade para não dar chance para Satanás. Segundo, quando cada um começa a andar, primeiro é uma separação. Segundo passo da queda, cada um começa a andar na sua própria direção. Primeiro é só uma barreira, mas quando cada um começa a tomar sua própria direção, a questão está ficando perigosa. Não há mais comunhão. Cada um vive a sua vida. Cada um, quer dizer, sobre os passos a dar, não há mais comunhão entre os dois, não há mais oração. Quem devia guardar eram os dois juntos. Por quê? Porque Adão era o que deveria guardar com uma auxiliadora idônea, que era Eva, tá certo? Os dois deveriam juntos guardar esse jardim. Então precisa ter comunhão para guardar. Sem comunhão não há como guardar. Cada família é um jardim. Quem vai guardar esse jardim que é essa família? São os dois. Precisam diante de Deus orar: Senhor, como nós vamos guardar esse jardim? O inimigo vem, talvez algum problema haja separação. Um está ali sozinho, a pessoa se sente só, já não sente mais, com o apoio do outro. O inimigo vem, começa a conversar. O que é necessário? Restaurar a comunhão para guardar o jardim. E sabe de uma coisa? Se nós vamos alimentar, cada um começa a andar por um lado, o resultado vai ser desobedecer a palavra de Deus. É a queda. É a queda. Isso está ali registrado. Hoje as coisas acontecem da mesma maneira. Hoje as coisas não são diferentes. Hoje há imensos precipícios, imensas fendas que separam um casal. Por quê? Porque essas coisas que o inimigo semeou foram alimentadas. Porque se magoaram, se feriram. Mas nós temos um Deus que restaura, nós temos um Deus que salva. Não há algo impossível para Deus. Deus pode fazer. Deus pode fazer.
E sabe outra razão da queda? É que quando a mulher ofereceu para Adão, Adão comeu. Deus disse assim para Adão, no capítulo 3, versículo 17: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Deus disse para Adão, você ouviu, você atendeu a voz da mulher, você não atendeu a minha voz. Aqui mostra algo, que em sua natureza o homem desistiu de Deus, mas não desistiu da mulher. Você entende o que eu quero dizer, irmãos? O homem diz assim, eu largo Deus, eu prefiro não ouvir a Deus, eu vou obedecer minha mulher. Eu quero falar algo principalmente para os jovens. Talvez você um dia arranje uma namorada do mundo e você acabe desistindo de Deus porque você não quer desistir dela. Esse é o caminho da queda. O homem desiste de Deus, mas não desiste da mulher. Nós vemos a importância da mulher ser uma auxiliadora idônea. Não force seu marido a desistir de Deus para não desistir de você. Eu não estou falando de desistir no sentido de separar, entendeu? Não force seu marido a obedecer você, escutar você e rebelar-se contra Deus. Não faça isso. Vai trazer maldição. Muitos problemas em família surgiram por causa disso. Nós precisamos ver que existe uma ordem. Quem é o rei da casa? É o Senhor. E o marido é o primeiro que vai levar a casa a obedecer a Deus. Não é que o marido seja o rei da casa, não. Marido é aquele que vai levar a família para obedecer a Deus. É o primeiro a obedecer a Deus. É o primeiro a morrer para seguir o Senhor. Esse é o princípio. Essa é a ordem. Nunca force seu marido a obedecê-la. Satanás, o princípio de Deus é o quê? É levar as coisas para a presença do homem, para que o homem, como líder da família, leve a família a se submeter a Deus e permitir Cristo reinar. Mas o princípio de Satanás é levar as coisas para a mulher. Deus leva as coisas para Adão, mas Satanás leva as coisas para Eva. Conversa com Eva, para que por meio de Eva forçar Adão a ir contra Deus. Eu não estou falando que irmãs não recebem a palavra de Deus, mas que as irmãs gostam de exercer uma pressãozinha sobre o marido, gostam. Irmãos, irmãs, existe uma ordem. Cristo deve ser o Senhor da nossa casa. Nossa casa é para expressar Deus.
O marido nunca deve dizer, a família é para me expressar. Não, minha família é para expressar Deus. E eu vou ser aquele que vai tomar a liderança para toda a família expressar Deus. Se precisa morrer, eu sou o primeiro a morrer. Dar a vida para que toda a família ame a Deus, siga a Deus e expresse a Deus. Aí a vida de Deus vai ser dispensada a essa casa, e essa casa vai receber a bênção de Deus. Todo problema dentro das famílias é disputa pelo poder. Quem manda? Ninguém manda. Cristo manda. Então eu quero falar principalmente para os irmãos que armaram seu império dentro de casa. Pode descer do trono, dê o trono para o Senhor. Mas o perigo do irmão descer do trono é que a esposa diga, o trono está vazio, eu vou subir agora. Eu não estou brincando não. Eu não estou brincando não. Está o trono vazio ali dando sopa. É minha vez agora. Não tem lugar para nós, só tem lugar para o Senhor. O trono é para o Senhor. Outro ponto, irmãos, a respeito da queda é o que? Você vê que Adão desistiu de Deus por causa da mulher, tá certo? Mas na hora que Deus apertou Adão, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. Versículo 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Jogou a culpa na mulher. O que é jogar a culpa da mulher? Diz assim, ó, isso é um negócio com ela, viu? Ó, trata com ela que estou longe disso aí, estou fora disso aí. Quer dizer, sabe, o pecado não somente nos afasta de Deus, o pecado nos afasta uns dos outros. O pecado nos faz afastar um dos outros dentro de casa. Quando o inimigo entra, primeira coisa, nos afasta de Deus. Segunda coisa, nos afasta uns dos outros. Irmãos, o Senhor precisa abrir nossos olhos. Joga fora os conceitos que teve no passado. Fique impressionado com o que a palavra de Deus diz para nós. Porque aqui estão as palavras que Deus deu para nós. São as palavras que o Senhor falou. Mateus capítulo 19. Nós temos aqui, a partir do versículo 3, a questão do divórcio. Diz o seguinte: vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse princípio é extremamente importante. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí tem gente que faz essa pergunta. Já vi irmãos e irmãs falar para mim, mas e se pode ter sido a minha escolha, né? E na verdade não foi Deus que nos ajuntou. Mas se você está casado hoje, foi Deus que ajuntou sim, tá? Pode esquecer o resto. Não cria essa desculpa. Ah, mas pode ser, agora que eu descobri quem que Deus preparou para mim. Mentira! Mentira! Se você está casado,
Deus ajuntou. Tá certo? Pode esquecer o resto. Não acredita na mentira de Satanás. E aí, replicaram-lhe: por que mandou então Moisés a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Você quer ou não voltar ao princípio, aquilo que estava no coração de Deus? Se você não quer, é um sinal de um coração duro. Isso é por causa da dureza do vosso coração. Olha o versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ah, se é assim, então é melhor não casar. Mas você já está casado. Esqueça. Daí o Senhor diz assim: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Um grande problema na vida de uma família é a dureza do coração. Irmãos, quero falar uma coisa. Depois dessa palavra compartilhada, nenhum de nós tem desculpa. Se o problema continuar, é por causa da dureza do seu coração. Como nós falamos ontem, nós podemos ir diante de Deus e nos arrependermos e pedir para Deus nos transformar e dar a nós uma nova vida, ou simplesmente hoje, é assim, tudo bem, e nada acontecer. Se não há arrependimento, se não há uma virada, posse da promessa, é tudo vão. Tem ainda muitas coisas para compartilhar, mas depois isso vai ser numa próxima ocasião, tá? Nós vamos marcar ainda mais reuniões, nós vamos continuar, tá? Espero que os irmãos continuem buscando, mas eu creio que pelo menos alguma coisa inicial foi dada. Vamos diante de Deus orar, buscar ter comunhão. Agora nós vamos ter uma comunhão em pequenos grupos para ajudar uns aos outros. E nessa noite nós vamos ter o partir o pão, 7h30. E depois do partir o pão, nós gostaríamos que casais viessem para compartilhar o sentimento que tiveram e o que receberam do Senhor. Está bem? Eu espero que os casais venham hoje à noite e não fujam, tá bem? Não. Vamos enfrentar diante de Deus e dar um bom testemunho, tá? Certo? Nos abrindo para a palavra. Então vamos ter comunhão em pequenos grupos